Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês vieram hoje, hein? Domingo. Isso aqui é uma mesa assim, ele dobra, vira assim mais ou menos? Assim, para ficar inclinado, de um jeito que segure. Nossa, perfeito. Fechou aqui, tá perfeito para mim. Obrigado, Edu. Gente, boa noite para vocês. Deu certo. É ao contrário. Vou te falar, tá? O Sandro tá fazendo a mímica ali, mas não tá dando certo, não. Ô, Sandro, avisa aí, pô. Tá certo, obrigado, Edu. Agora deu certo. Gente, alegria estar aqui com vocês nesse momento, nessa semana, nessa noite. Fico feliz porque você veio e você pode ter certeza que eu não vim aqui tomar o seu tempo. Minha esposa sempre diz assim para mim, falou, em São Paulo, a gente tem que procurar fazer as coisas rápidas. Ninguém mais tem paciência de assistir um vídeo de 3 minutos, gente. Quem aqui consegue pegar um videozinho do WhatsApp e conseguir assistir todo ele? Fala a verdade para mim. Não consegue. Tem que ser algo muito, muito, muito interessante. Porque a nossa alta exposição ao audiovisual, no seu nível mais avançado, fez com que a gente ficasse impaciente mesmo. Mas eu sempre digo assim, que quando o Espírito de Deus se derrama, ninguém consegue olhar para o relógio, amém? Porque o Espírito de Deus faz a gente valorizar o que realmente é prioritário. E essa noite aqui eu quero mais uma vez fazer um exercício com vocês, estourar mais uma bolha, para que todos nós aqui nos tornemos missionários urbanos, pessoas que vivem sob a graça de Deus e que sabem incluir outros nessa bolha chamada graça de Deus, que sabe incluir outras pessoas na sua vida, na sua igreja e na sua espiritualidade. Se eu perguntasse para você, você acha que a sua cultura é superior a outra cultura? Por exemplo, você acha que a cultura brasileira é superior à cultura da Indonésia? Você acha que sim ou não? Levanta a mão quem acha que sim. Levanta a mão aqui quem acha que a cultura brasileira urbana é superior à cultura indígena brasileira. Levante a mão. Ninguém quer se comprometer, né? Vai que você processado, eu vou ficar na minha, né? Existe um processo chamado etnocentrismo. O etnocentrismo, o indivíduo etnocêntrico, ele acha que a cultura dele é maior ou então superior à outra. Vou dar um exemplo. Aqui eu vou levar meu filho na escola, aqui em São Paulo. Então, para você colocar o carro ali, é uma luta. Você tem que jogar o carro para cima para pegar um espacinho, porque ninguém deixa você passar. Uma cultura terrível. Se você tiver oportunidade, se você já viveu ou esteve nos Estados Unidos, você sabe que quando tem uma placa pare na rua, o que você tem que fazer? Parar completamente, até que o carro pare. E aí então, se existe um cruzamento um cruzamento ali, duas ruas se cruzando, né? Possivelmente 4 carros. E você está vindo, só que está vindo outro carro lá, outro aqui. Todos vão parar. Todos vão parar completamente. Agora, o primeiro que parou completamente é o primeiro que vai sair. Então, se o carro está vindo ali, eu parei, mas ele parou completamente primeiro. Então, eu espero ele passar, eu passo. Isso não é lindo, gente? Não é maravilhoso? É maravilhoso, né? A gente acha maravilhoso e tal. E a gente começa a achar aquela cultura superior à nossa, porque existe um elemento nela que a nossa exposição àquela cultura fez a gente comparar e viu que esse elemento na nossa cultura, ele é inferior. Calma que eu vou explicar por que eu estou falando isso e como isso vai ajudar a gente a entender o texto bíblico que a gente vai ler. Quando eu morava lá, eu trabalhei como pastor assistente numa igreja lá, na igreja de Sacramento, Califórnia, com o pastor Doug Batchelor, e uma vez eu andando na estrada, porque eu trabalhava na igreja adventista, mas eu também trabalhava em outras comunidades. Eu dava treinamento de evangelismo, comunidades não adventistas, né? E eu indo de carro de uma cidade para outra, e eu andava um pouquinho rápido, e eu estava atrasado, porque eu pregava no primeiro horário, sábado de manhã, eu tinha que correr para outra igreja. E eu estava indo muito rápido, mas aí eu relaxei e tal, baixei a velocidade, e eu estava mascando um chiclete e tal. E eu joguei o chiclete para fora. Vocês estão com vergonha de mim agora? A gente faz isso aqui, gente.
Às vezes não faz em chiclete, mas faz com outras coisas. Mas hábito horrível, coisa horrorosa isso, né? Joguei para fora o chiclete. Alguns quilômetros para frente, o policial me parou. E eu pensei que ele tinha me parado porque eu estava andando muito rápido. E assim ele chegou, ele falou, eu já mudei minha voz, impostei minha voz, né? Falei, né, deixa eu falar com o officer. Vou perguntar o que eu fiz. Ele me perguntou, você sabe o que você fez? Por que eu te parei? Aí eu falei assim, não sei, né? I don't know, I'm sorry. E aí ele falou assim para mim, ele falou, você sabe o que você fez? Eu falei, eu não sei, eu te juro que eu não sei. Ele falou, você jogou alguma coisa na estrada lá atrás. Alguém viu eu jogando para fora o meu chiclete. Ligou para a polícia. Deu a placa do meu carro, falou que direção que eu estava indo. A polícia me parou lá na frente. Mas ele disse as do fim para mim, gente. Disse as do fim que eu me sentia assim, um nada. E aí eu falei, nossa, acabou o sermão, pelo menos vou poder voltar para casa e chorar no banheiro, né? Mas ele falou, não, vem aqui. Em vez de eu trancar meu carro, pôs eu dentro do carro da polícia. Ele falou, onde você jogou? Eu falei, eu não sei. Ele me levou lá e mandou eu procurar. Aí eu abaixei lá, fiquei procurando, situação horrível, né? Aí alguém falou assim, nossa, mas a pessoa te humilhou, fez algo desnecessário. Eu acho que ele fez pouco. Porque a rua não é minha, a rua é nossa. Quando eu estou destruindo a rua, ou então sujando a rua, eu estou sujando a nossa rua. Não é a rua minha. Você lembra do texto que eu li ontem? Que aquele que crê em Cristo não considera as coisas, se considera que as coisas são coletivas. Inclusive a salvação, inclusive a igreja, inclusive o gosto pelas coisas, inclusive a comida, a toalha que você usa, tudo que nós temos e que tudo que nós somos é coletivo, é Deus que deu para a gente administrar de forma coletiva. E naquele momento eu aprendi uma coisa muito clara na cultura americana, de que eu não ia passar ileso. Se eu fizesse coisa errada, ia dar ruim para mim, igual o carioca diz, né? Que dá ruim, deu ruim. E assim eu aprendi a me comportar, nunca mais joguei chiclete para fora da janela, mas eu pergunto para você de novo, você acha que a cultura americana é superior à nossa cultura? Os antropólogos é diferente. Os antropólogos vão dizer assim, que não existe uma cultura superior à outra. E aí você está falando, pastor, mas por que você está falando de culturas, diferenças étnicas? Qual que é a relevância disso para mim aqui hoje na igreja adventista do Riacho Grande, nesse domingo à noite? Eu vou explicar para você a relevância disso. A relevância consiste no fato de que, embora existam culturas macro, existem subculturas. Então a igreja do Riacho Grande tem uma cultura. Mas dentro aqui dessa comunidade, existem grupos com culturas distintas. E essas culturas são, na verdade, as lentes com as quais a gente olha o mundo. A gente olha o mundo com essas lentes. E isso modifica tudo para a gente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando no processo evangelístico, no processo que você entra em contato para falar de Jesus para alguém, existe um problema. Geralmente as pessoas querem pregar cultura, elas não pregam Cristo. A maioria das nossas igrejas pregam cultura. Elas não pregam Cristo. Eu vou explicar para você um negócio que é cultura, que é cultural. Igreja é cultural. Igreja é algo cultural. É algo que a cultura moderna criou. O cristianismo moderno não se reunia em igreja, eles se reuniam em casas, em koinós. Daí que vem koinonia, porque as pessoas se reuniam nas casas. E onde as pessoas se reuniam, as pessoas sentavam no mesmo nível e falavam das suas experiências com Cristo. Aí então, quando a mãe de Constantino, lá no IV século, se converte ao cristianismo, então ela constrói a primeira basílica, com uma ideia, a arquitetura da primeira basílica tinha base nos templos pagãos. Templo de Mitra, o Deus Sol. Tanto que a cátedra, a cadeira do bispo, ficava bem aqui, e lá em cima tinha tipo uma clarabóia, uma entrada de luz, para que o sol batesse em cima da cátedra. Criou-se então isso aqui, o palanque.
que a gente chama de púlpito, alguns chamam de lugar santíssimo. A criança não pode nem encostar aqui, cria um problema. É cultura isso. Aí, pastor, você está dizendo que isso aqui está desconstruindo a nossa igreja? Não estou dizendo que é ruim. Não é ruim. O que a gente não pode pregar é cultura, a gente tem que pregar Cristo. Isso aqui faz parte da nossa cultura? É ruim? Não. Mas quando a gente prega o quê? Cristo. Isso dificulta. Às vezes fala, por que a igreja está vazia? Nossa, por que as pessoas não vêm mais na igreja? Porque a gente fica pegando cultura. A gente quer pregar cultura, ao invés de pregar Cristo. E Cristo tem poder. Cristo transforma a vida das pessoas. Cristo dá esperança. Cristo dá vontade de ir para a igreja, porque tem Cristo lá, eu quero ir para a igreja. Mas se for para ter cultura, no YouTube tem cultura também. Nos teatros tem cultura. Uma cultura diferente, mas é cultura. Acontece que com a expansão do conhecimento, as pessoas hoje conseguem discernir o que é cultura e o que realmente é espiritualidade. Mas a gente ainda continua querendo passar cultura para os outros. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai fazer um evangelismo vou dar um exemplo real, tá? Um missionário foi fazer um projeto missionário lá na África, numa tribo da África. Agora mesmo, eu e minha esposa estávamos no encontro de missionários, na convenção Maranata, ali estava acontecendo no Morumbi agora. Um missionário foi pregar para uma tribo lá. E essa tribo, as mulheres ficavam com os peitos de fora, com os seios. Eu falo peito porque é toda essa região, né? Mas os seios à vista. Quantos aqui tem algum problema de ver um seio à vista assim? A maioria de nós temos. Porque a nossa cultura católica demonizou a mulher e também demonizou o corpo. Então assim, você ver um seio é algo totalmente pecaminoso. É pecaminoso. Aí existe essa discussão moderna. A mãe quer amamentar a criança e aí coloca o seio para fora. Não, eu tenho o direito de colocar. Realmente, você tem o direito, mas a nossa cultura não aceita isso bem. Concordam comigo? A maioria das pessoas, você pode, eu acho que a pessoa tem o direito, tá? Eu acho que ela tem o direito. Mas eu também sei que as pessoas, na nossa cultura, não vão levar isso bem. É uma realidade, não é uma questão de discutir o que é certo e o que é errado, é uma realidade do nosso meio, tá? Só que lá as pessoas costumavam ficar com os seios lá de fora. E aí, então, um missionário está lá e pregou, e muita gente se converteu, aceitaram Cristo. Ele não falou dos seios. Por que ele não falou dos seios? Porque é cultura. Para eles, viver pelado é normal. Aí eu quero ir lá levar meu terno e gravata para eles? Não, coloca um vestido, coloca manga, tem que ter manga. Aí, o que aconteceu? O presidente da União foi lá visitar, ia ter um batismo grandioso, porque muita gente se converteu, aceitou Jesus Cristo, e lá vem o presidente está chegando, falou, estou chegando, amanhã chego, porque vem de carro, e demora para vir e tal, e aí o pastor ficou preocupado e foi lá na vila, e quando viu as mulheres com tudo do peito de fora, eu falei, meu Deus, o pastor vai chegar aqui, vai ver essas mulheres com o peito de fora, o que a gente vai fazer e tal. E então ele foi, pegou várias camisas da esposa dele, e foi e deu para as mulheres. Falou, amanhã cedo, todo mundo tem que estar vestindo aqui, porque vai ser um uniforme. Jogou um papo de aranha neles lá, né? E de manhã o pastor chegou na casa do pastor, vamos lá para a igreja. Na hora que eles chegaram na igreja, elas fizeram um buraco aqui assim, ó. Usaram a camisa, mas com os peitos de fora. Deixa o peito da mulher lá, em paz. Deixa a pessoa ser quem ela é. Se preocupe primeiro em apresentar Cristo. Todos os outros desdobramentos é obra do Espírito. Não é minha obra, não é sua obra, amém? Fala amém, igreja. Eles não são pentecostais, mas pode falar amém. Está na Bíblia lá, amém. Está vendo? Isso é cultural, amém. Tem que falar amém, senão o indivíduo fica... São todas as formas que a gente tem de expressar quem a gente é. Vamos dar um exemplo aqui. Quem que foi o originador da igreja adventista aqui no Brasil? Foi um africano?
Sim ou não? Foi um asiático? Se fosse um asiático, você não estaria de calçado hoje aqui na igreja. Porque na Ásia, as pessoas não entram de calçado na igreja, porque isso é extremamente desrespeitoso à divindade. Se você visitar uma igreja na Tailândia, por exemplo, e você entrar de sapato na igreja, é a mesma coisa de você estar xingando o pastor Rafael. Um monte de gente vai me defender, vai te expulsar para lá. É um absurdo você usar um sapato. Mas nós fomos evangelizados por quem? Por europeus. Europeus chegaram aqui. Chegaram lá no sul, já haviam muitos europeus, e por isso que deu certo, porque veio europeu para um europeu. Foi assim que a igreja cresceu. Por exemplo, você me coloca para ser missionário na Escandinávia. Você acha que dá certo? Não dá, gente. Não dá, porque eu não tenho um biotipo que se encaixa com eles. Ai, pastor, não se sinta mal. Não me sinto mal. É uma realidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma realidade, eles não vão aceitar. Então veio um europeu falar para o europeu no sul do Brasil e a igreja começou a crescer. Só que nesse processo, pregou-se Cristo, mas também pregou-se cultura. Vou dar um exemplo para você. Por que pregou-se cultura? A igreja adventista no Brasil é a igreja mais conservadora que existe no mundo. Não existe uma igreja mais conservadora, no sentido de tradição, do que a igreja adventista no Brasil. Por quê? Porque essa era a linha dos europeus. Então, por exemplo, hoje o que a gente considera música sacra é o conceito de música europeia. Eu me choquei muito, porque assim, eu sou dessa cultura, embora eu não seja europeu, eu cresci, a minha estrutura, a minha formação religiosa, ela é, eu te amo, Deus, isso toca meu coração, ego meu louvor, e quando, cadê, tem algum músico, tem um pianista ali, né, eu até comentei com a minha esposa, que na música que o Marcelo cantou, a ponte para o coro foi 2 acordes, de violão, glim, glam, pois me perdoa, hoje não, pois me, é assim ou não é? É assim ou não é? Porque existem elementos de outras culturas sendo inseridos numa cultura que era diferente. Aí existe choque na igreja. Aí o pessoal começa a se degladiar e brigar porque é assim, outro que... E não era necessário essa briga. O que a gente precisa entender é que o central na experiência religiosa é o Cristo. Não importa se aquela comunidade ali faz o furo aqui na camisa, não é? Nós lá no Oriente Médio, assim que a gente chegou na igreja adventista, a gente parecia estar na igreja católica, porque eles fazem imagem com uma facilidade. Põe um monte de cruz na igreja, eu me sinto mal. Por que eu me sinto mal? Porque eu venho de um país onde a gente não gosta disso, né? Fazer um monte de cruz, colocar objetos, a gente acha que isso é idolatria. Mas para eles é normal, é só uma cruz. Aquilo não tem grandes significados. Cheguei na Índia lá, fui pregar num local bem distante lá, e eu, horas e horas de carro, com aquele pastor, e com medo de morrer, porque o povo dirige igual um louco lá, né? Quando eu cheguei no local, o pessoal estava na rua, a igreja toda, não espera o pastor dentro da igreja. Fica a dica, tá? Eles estavam lá fora, batendo tambor e cantando. E cantando, e na hora que eu desci do carro, eles me trouxeram um colar de flores e colocou assim, fica a dica. Colocou colar de flores no pastor. Eu digo para vocês que eu fiquei constrangido. Eu fui tratado igual o Michael Jackson. As pessoas faltavam se deitar no chão, porque eles vêm de uma cultura onde o indivíduo que manipula os poderes transcendentais, ele é muito importante. Muito mais do que a nossa cultura. E desculpa usar essa linguagem, eu gosto muito disso, da ciência da religião, e eu gosto de tratar da religiosidade não como um igrejeiro. Porque quando você fala para alguém que não é dessa bolha, a pessoa não vai entender. Então, o pastor, ele é visto como esse indivíduo que manipula os poderes das entidades superiores. Por exemplo, ai pastor, faz essa oração por mim, porque olha, eu estou precisando orar. Por que o irmão faz esse pedido?
Ele não quer a intercessão do Zezinho da porta ali, o diácono. Ele quer a intercessão do pastor. Porque se o pastor orar, o Senhor vai ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. A sua voz, a minha voz, não tem poder nenhum. A oração de ninguém tem poder. Quem tem poder é quem responde. Quem tem poder é quem responde a oração. Eu posso orar por você sim, como irmão. Mas não fique esperando de mim, porque algo sobrenatural, porque isso é utilizado para manipular a massa. As pessoas são manipuladas porque acreditam que o pastor, ele é assim com Deus e ele vai dar um jeito de te dar um benefício a mais, de te curar. E aí nós criamos, gente, vocês têm que falar para mim na hora de parar, porque, tá? Vocês falam assim, ó, pode falar, tá? Você de bigode branco, você, confio em você, você vai falar para mim, ó, deu, tá? Porque bigode branco é sinal de experiência, né? É cultural isso. Eu lembro que quando eu era menino ainda, eu pregava, e aí, quando eu pregava assim lá no interior, a igreja enchia, o Rafael vai pregar, a igreja enchia para ver pregar, e principalmente as pessoas mais velhas. Não sei porquê, eu sempre tive uma conexão muito grande com as pessoas mais velhas, porque eu geralmente gosto de ouvi-las, porque eu aprendo bastante, e eu acho que muito do que eu sou, é porque eu acho que eu vivi muito tempo, e sou amigo de gente mais velha que eu. E eu pregava e tal, e tinha uma senhorinha, a irmã Otone, que ela preguei um dia, ela veio assim, falou, olha, você é muito poderoso na palavra, eu tenho um calombo aqui, eu quero que você dê um beijo, porque eu sei que vai curar. Gente, eu olhei para o calombo, estava ressecado. Estava trincando assim, eu pensei, nem podia passar um Monange, né, mas... E eu falei, irmã, eu vou beijar teu calombo, mas não fique esperando muita coisa, porque é um calombo e eu sou um ser humano, eu vou beijar porque eu amo a irmã. E deu beijo no calombo dela. Gente do céu, acredito que o calombo sumiu. Aí me complicou, porque ela queria que eu beijasse outros problemas. Eu falei, olha, filha, irmã, esse calombo melhorou por alguma razão, que não é eu, tá? Vamos orar, vou orar pela irmã, porque está com problema. Sabe que é a gente que cria um monstro religioso? Quando você vê esses grandes líderes religiosos na televisão, sendo seguido por gente, não fique achando que ele é louco sozinho, não. Porque ele não é. São as pessoas que fazem ele acreditar naquilo que ele realmente tem poder. Se você vai falar com os indivíduos, eles acham que realmente são o que são. Porque os irmãos confirmam. Você tem poder, você é um homem de Deus na minha vida. Aconteceu isso, às vezes nem aconteceu. As pessoas gostam de ibope. As pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos, elas vivem com carência social. Elas queriam ter sucesso e não têm. E a religião é um mecanismo de inclusão e de ascensão social. Então, 1 minuto de fama, a pessoa vai fazer o que puder para ter 1 minuto de fama. Às vezes a pessoa nem tem um pedido de oração, mas porque quer que a voz dela seja ouvida, ela faz um pedido, inventa um, nem tem. Eu não estou falando de você porque você é diferente de mim, não, eu também sou assim. Um dia, para fazer parte de um grupo, eu tive que fazer a primeira comunhão, estou lá, nem sabia o que era, gente, estava perdido, mas perdido segue tiroteio. Aí entrei na sala do padre, e o padre falou, então, o que é aí? Eu falei, e aí o quê? O padre olhou para minha cara, ele falou, não, você não vai confessar os pecados? Eu falei, vixe, eu não tenho pecado, eu pensei. Porque eu não entendi essas coisas. Eu falei, eu tenho que inventar, porque pecado é uma coisa errada. Aí eu falei para ele que eu pulei o muro da vizinha e roubei jabuticaba. Eu nem tinha vizinha, é muito menos jabuticaba. Menti, ele me perdoou por um pecado que eu não cometi, e não pela mentira que eu fiz, nós virou um rolo. Só sei que eu até tomei a Santa Ceia e fiquei popular lá. E isso que importava. A religião, às vezes, ela é usada para isso. Para a gente entender o texto que a gente vai ler, é que eu falei todas essas coisas para vocês. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 21, verso 27. Falta 4 minutos para 9 horas da noite. Só para atualizar você, porque você já tinha esquecido do horário. Verso 27.
21, verso 27. Se você não trouxe sua Bíblia, saiba que a fé também vem pelo ouvir, tá? Então que ninguém te discrimine pela tua falta de Bíblia. Verso 27 do capítulo 21, diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus, na verdade não é 21 não, eu passei aqui, viu gente? Verso 17, tá? Verso 17 do capítulo 21. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Lembra da cena da Índia? Fica a dica. Verso 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Esse indivíduo, ele era o líder da igreja na época. Ele era o presidente da associação, para contextualizar. E todos os presbíteros, os pastores, se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Paulo chega na associação, vem lá de um outro país e fala: olha, Deus abençoou e eu preguei para quem não era adventista. Tá? E então, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que você ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, ou seja, a abandonar as leis mosaicas, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Os caras, assim, de cara, já pegam Paulo e falam assim: olha, você vem falando que pregou o evangelho lá, mas a gente está sabendo que você está falando para o pessoal aí parar com a circuncisão, parar com os nossos costumes judaicos. Costumes judaicos. Falam assim logo de cara para Paulo. E então, ele fala assim: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Ponto. Deixa eu abrir aspas aqui. Esse voto era o voto do Nazireu. O mesmo voto que é um voto de raspagem da cabeça lá, depois não pode cortar mais o cabelo. Tá? Fizeram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Olha aqui, gente. Olha isso aqui que eles estão fazendo. Paulo, o que Paulo fazia? Quando Paulo ia pregar para os gentios, ele falava assim: olha, crê em Cristo, porque Cristo é aquele Messias que veio, nós crucificamos, eu mesmo o persegui, mas ele realmente é o Messias, ele apareceu para mim lá na estrada de Damasco, transformou minha vida, o Cristo vivo é o Cristo que vocês devem acreditar. Aí as pessoas perguntavam: e agora, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que me circuncidar, porque Paulo era judeu. O Messias havia vindo para um povo judeu, o Messias era um judeu. Eu tenho que fazer circuncisão ou não? Paulo dizia: não precisa fazer circuncisão, porque a verdadeira circuncisão Cristo vai fazer aonde? No seu coração. O que Paulo está fazendo aqui é uma loucura para um judeu, porque ele está rompendo com os costumes judaicos. Mas para quem Paulo está falando isso? Para os? Ele está falando isso para os judeus? Tem mal em circuncidar? Existe mal em circuncidar, gente? É pecado? Não. Mas é totalmente necessário? Não. Então Paulo vai lá para os gentios e fala: olha, não precisa. Só que quando ele vem falar com os judeus sabem o que Paulo está falando. Fala: então você não acredita mais na circuncisão e nada dos nossos ritos? Então Paulo falou: não, vamos fazer aí, junta lá, chega, raspa a cabeça, tudo, cara de pau. Precisa aqui, ó. Uma cara de pau, vai lá, raspa a cabeça, faz todos os ritos com o pessoal e tal. Por quê? Porque Paulo sabia que aquele rito não faria diferença nenhuma. Então, se Paulo estivesse numa tribo, onde ele precisa
a usar chapéu vermelho, Paulo usaria chapéu vermelho. Sabe por quê? Porque ele não queria que nada impedisse a pregação do evangelho. Eu vou traduzir para vocês, para o nosso dia. Você tem um menino de 15 anos de idade aqui nessa igreja, deve ter. Um menino quer se vestir como um menino. Esse menino quer usar calça jeans, quer usar tênis. E você fala, não, você tem que se vestir como um ancião. Aí, e na hora que ele comete um erro, ele fala que beijou uma menina ali atrás da igreja. Ele beijei a menina e tal, não devia ter beijado e tal. Aí você fala, nossa, você é uma vergonha para mim, você é uma decepção e tal. Quando você se comporta dessa forma, você nunca mais vai ter influência sobre esse indivíduo. Porque você é um opositor, você não é amigo. E ninguém adere princípios por causa da fala de um opositor. As pessoas só aderem princípios pela fala de um amigo. Então, se você não for igual, as pessoas não te ouvem. Ah, mas então eu tenho que ser participante do pecado da pessoa? Não. O que Cristo fez para fazer você se sentir ligado a Ele? O que Ele fez? Gente, o que Cristo fez? Sinapse, vamos lá. Ele se tornou homem. E além de se tornar homem, ele vivia com os homens, comia com os homens, andava com os piores dos homens. Para que estes homens pudessem olhar para ele e falar, poxa vida, esse indivíduo me entende. Então eu vou ouvir o que ele tem para falar, porque ele realmente me entende. Eu quero fazer dessa semana uma semana de envio missionário. De envio missionário aqui para essa igreja mesmo. Para que nunca mais, aqui nessa igreja, haja empecilhos para a pregação do Evangelho de Cristo. Não pregue cultura, pregue Cristo e Cristo somente. Pregue através das Escrituras Sagradas e Cristo, Cristo somente. Quando eu vim para a igreja adventista, eu era um menino, como qualquer brasileiro, gostava de futebol e vivia uma vida normal. Eu me batizei no dia 17 de maio de 1998, na Igreja Central de Ribeirão Preto. Para me batizar foi um horror, porque minha mãe queria me matar. E quando eu queria me matar, matar mesmo. Minha mãe batia em mim, não só em mim, eu estou falando como se fosse um exclusivo, né? Eu sou 8 filhos, né? Eu tenho 8 filhos. Ela batia na gente igual, você lembra do Anderson Silva no seu auge? Era daquele jeito, né? Minha mãe batia na gente para não ir para a escola outro dia. Era extremamente agressiva. E muitas outras coisas mais. Então, eu falei assim para minha mãe, não, eu vou me batizar na igreja. Que se batizar, ok, e tal, e falou que eu não ia e tal. Só que eu sempre fui homem, viu, gente? Eu sou um homem, eu sou homem. E eu falei assim, amém, irmão? Aí na hora que ela falou assim, gente, eu tinha 11 anos de idade, e eu já trabalhava, eu comprava minhas meias, já. Então eu já me sentia homem. Ela falou, você não vai, então eu falei, eu vou. E aí ela me trancou em casa. Eu peguei a cadeira, estourei a janela de casa. Minha mãe tinha um bar na frente, onde o pagode era tocado. Estourei a janela e fui me batizar. Cheguei lá na Igreja Central de Ribeirão Preto, pastor Roberto Urel, que era homem também, para batizar uma criança sem a mãe, né? Me batizou lá, meus sobrinhos também se batizaram, e eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu já voltei, olha o que eu voltei pensando. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Estou batizado, minha mãe vai me matar, então estou salvo. Porque eu tinha certeza que ela ia me matar. Ela vai me matar. Na hora que eu estava chegando na rua de casa, eu via ela no portão. Gente, às vezes vi minha mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente é pai. Porque se o seu filho não quer voltar para a tua casa, se ele não tem aquele desejo de ficar com você lá, eu acho que você tem que repensar. Você tem que fazer com que o seu lar seja um local onde ele realmente queira voltar. Eu não queria voltar para minha casa, porque na minha casa eu era sempre agredido, palavras horríveis eram direcionadas para mim, então eu não tinha afeto nenhum, não queria voltar para casa. E quando eu vi minha mãe na porta de casa, era igual o diabo na porta do inferno. Era a minha visualização.
E durante a semana você vai me conhecer mais. Não me julgue antes de me conhecer mais. E eu cheguei perto e ela estava chorando. Ela falou, olha, eu não sabia que era tão importante assim para você. Só que aí eu me batizei, e no final de semana seguinte estava tendo festa em casa, e estava tocando samba. Sabe o que é samba? É um tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, esse negócio assim, né? E se vocês achavam ruim samba, agora vocês têm que conviver com o funk. O samba era ótimo perto do funk. E aí então, eu falei, eu vou ali tomar uma Coca-Cola ali fora. Pode falar essa palavra aqui na igreja? Tá, só para saber, né? Só se for gelado, Coca-Cola gelada. Olha esse, quem que é esse irmão aqui? Quem que é essa barba branca? Gente do céu. Alguém fala o nome dessa criatura para mim. Isso aqui é uma joia. E aí então eu falei, eu vou lá tomar uma Coca. E gente, eu era batizadinho. Olha, uma semana atrás, eu estava no tanque batismal tremendo de frio, porque a água estava fria, cantando Além do Rio, e eu chorava. Chorava, emocionado. No domingo seguinte, gente, eu fui pegar a Coca-Cola, na hora que eu vi, eu já estava na roda de samba. E já estava envolvido, estava dançando, estava descendo até o chão. Mas em um segundo eu olhei assim para o lado, para cima, gente. Sabe quando Deus parece que vai sair um raio te fulminar assim? Agora você pensa, quão difícil era para mim abandonar quem eu era. Eu aprendi a dançar forró antes de aprender a falar. Isso que eu era. Aí vem alguém lá de fora que não é da igreja, vem aqui, e você quer que a pessoa, vira Ellen White em você. As pessoas têm um tempo. A mudança de comportamento, ela é algo muito interna. É algo que acontece aqui dentro. Então, para eu mudar isso aqui dentro, demorou muito. Até eu desistir do samba. E mesmo eu tendo desistido do samba, às vezes eu estou dirigindo o carro, passo algum carro com alguma música alta, com alguma batida, meu pé já bate, porque existe uma memória muscular. Algo que eu nem controlo mais. Se você é ansioso, você sabe disso. Que mesmo quando você não está ansioso, às vezes você curva a mão. Isso acontece ou não acontece? Curva a mão. Ou tem algum tique, que chama-se memória muscular. Mesmo você não estando ansioso naquele momento, o seu corpo ele reage daquela forma repetidas vezes. O que eu estou querendo falar para vocês aqui nessa noite é o seguinte, que se essa igreja entender isso que eu estou falando, o princípio de Cristo, se misturar com as pessoas, renunciar ao eu e entender que nós temos que estourar a bolha, porque o cristianismo é além de mim, é além do que eu quero. Agora, você sabe por que eu aprendi isso? Porque eu entendi que a minha cultura particular não é superior a de ninguém. E que a minha prática cristã particular não é superior a de ninguém. E por mais que eu tenha beijado já uns calombos e os calombos tenham ficado bom, eu continuo sabendo que eu sou um simples comedor de feijão. E isso me traz paz. Sabe por quê? Sabe por que isso me traz paz? Porque hoje o que eu estou pregando não é porque eu tenho mérito, porque eu me sinto bom, ou porque eu me acho melhor do que você, mas eu estou aqui pregando para vocês em nome de Jesus Cristo. Por Ele, através dEle, porque em mim não há condições nenhuma, eu não tenho direito, eu não tenho moral, eu não tenho condições nenhuma de ser professor seu, mas o que eu faço é em nome de Cristo. Então você, que se sente mal quando alguém te chama para orar, que se sente mal quando alguém pergunta de Deus para você, você não quer nem falar porque você se acha muito pecador, eu vou dizer uma coisa para você, você sempre vai ser pecador, então para de frescura e vá orar. Pare de frescura e fale de Deus sim, porque você não vai deixar de ser pecador, você vai continuar sendo pecador. Uma vez pregando nessa mesma igreja da irmã do Calombo, já vou deixar claro, eu pregando lá, era uma vigília, e eu pregava assim, antigamente eu falava bem alto, seguia, um texto de santificação, né? Que eu falava assim, vocês devem se santificar como o Pai é santo e tal, e quando eu falei esse texto bem alto, uma mulher ficou endemoniada lá no fundo, aqui, bem aqui onde você está, você, assim, e veio, gente do céu, na hora que ela veio aqui assim, eu estava aqui na frente com o microfone com um fio, o meu microfone sambava igual a Globeleza, de medo, na hora que ela via, se eu fosse um Power Ranger eu morfava, eu ia para outro lugar.
é muito legal, eu fico vendo a pessoa falar assim, nossa, tinha um espírito lá, eu orei, o espírito saiu. Deixa eu aparecer, eu quero ver eu sou um homem, mas nem tanto, viu, irmão? Mas eu fiquei com um medo tão grande, eu era um menino, acho que até hoje eu tenho mesmo. E ela veio, eu não queria nem olhar, eu só orei pedindo para que Deus me teletransportasse dali. Eu não orei por ela, eu orei por mim. Eu falei que o Senhor me tenha misericórdia de mim ali. E quando tudo isso estava acontecendo, a minha cabeça passou. Antes de sair dali, de ir pregar ali, eu não queria ir pregar. Sabe por quê? Porque eu tinha um pecado. Você se relacionou comigo ou está pensando qual era o meu pecado? Você vê como você é fogo, né? Você não pensa no seu, você pensa no do outro. Né? E eu não queria ir lá, eu estava me sentindo mal, mas eu ia furar com um ancião. Não podia, né? E aí eu fui, mas assim, com aquele receio, eu pensei, esse diabo vai falar agora meu pecado para todo mundo. Vai falar meus pecados para todo mundo. E aí, aquela coisa terrível e tal, mas acabou que eu orei por mim e Deus tirou o espírito dela. Tirou o espírito, a mulher caiu, e eu lembro que nessa igreja que eu frequentava, tinha alguns irmãos muito santos, assim, muito piedosos, sabe? A gente juntava o jovem, eu tomar um sorvete, não podia tomar um sorvete, e era assim, mas no dia que o Espírito apareceu, aí eu quero ver a santidade. A criatura quase fugiu da igreja, estava tremendo igual uma vara verde ali, e eu era um menino, pedindo para os anciãos vir orar, quem vinha chegava perto da mulher estremecendo? Aí você vê quem é quem, viu? Aí você vê, muito fácil ficar exalando santidade aí no meio de mortais, né? E então a mulher ficou ali, fiquei mal, né? E aí, porque eu estava me sentindo culpado por aquela manifestação no culto. Eu não sei se é só eu que sou assim, mas você tem essas coisas também? Assim, poxa, eu não quero fazer alguma coisa se eu não me sinto qualificado para aquilo. Você pensa assim também às vezes? Até de falar de Deus, até falar que... Eu me senti assim, e voltando para casa, um amigo meu, falou assim, eu comentei com ele, né, e ele falou assim, Rafael, você nunca vai ser isso que você acha que você é, ou que você vai ser, ou que você quer ser. Você é pecador, você é indigno, e você sempre vai ser indigno. E eu vou dizer, um menino de 15 anos de idade, que falou a coisa mais bíblica do mundo para um pregador, você nunca vai ser digno de fazer nada em nome de Deus, você sempre vai ser pecador. Então, você tem que entender o que você faz, não é pelo que você é, mas é pelo que Deus é. Não é pelo que você faz, mas pelo que Ele faz, amém? Então, quando você sair dessa igreja e ir para a sua casa, eu não quero saber dos seus pecados. Eu não quero saber da sua autocomiseração, do seu vitimismo, de achar que você não é cristão o suficiente. Você é cristão sim, por você estar nessa igreja, por estar me ouvindo, com o coração aberto agora e sem pensar no horário que já passou das 9. Você é cristão sim, você é muito cristão. Então pare de ficar criando essa expectativa de que você vai ser o Enoque, que você vai ser o Paulo da Bíblia, porque até o Paulo disse que ele não valia muita coisa também. Ele falou, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E esse foi o homem que subiu ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito ouvir. Então, porque você vai ficar com medo de realmente falar de Deus para as pessoas? Por quê? Eu vou terminar aqui agora, contando uma última história. Eu conto muitas histórias, gente, porque eu acredito que Deus se manifesta na nossa história. Eu não acredito que o Evangelho é só o Evangelho que está escrito na palavra lá. Eu acredito que o Evangelho é o que Deus faz através de você. Porque muito mais poderoso do que você falar da história de outro, é você chegar para alguém e falar do que Deus fez por você. Você é testemunha, e isso mantém a sua fé firme. Eu, quando fui para o colégio da teologia, eu era um menino. Então, como um menino de 16 anos de idade, eu era muito novo, e eu andava como um menino. E todos os meus colegas da faculdade, vocês conhecem a maioria deles aí, o Wanderson, que foi pastor aqui, o pastor Igor Bolichowski, que fez semana de oração no passado, eles foram meus colegas. Eles já eram velhos, né? Tudo velhão. Então, eles já andavam como velho. Eu não era amigo hoje o Igor é muito meu amigo, mas eu nem gostava dele, eu achava ele muito, muito tiozão, assim, né? E eu era um menino.
Eu era um menino, então eu andava com meninos. E eu andava com os meninos do ensino médio, no meu primeiro ano da faculdade de teologia. E eu trabalhava na portaria, ficava lá estudando inglês, decorando os verbos irregulares lá. Eu sou menino, mas eu sempre fui disciplinado ali para estudar, ficava ali e tal. E eu vi um rapazinho, cabelo comprido, andando de skate ali e tal. E aí eu falei assim, eu vi que o menino estava meio assim, né? Aí eu comecei a puxar papo com ele, eu sou bom disso. Comecei a puxar papo. E eu percebi que ele estava depressivo. Aí falou já de várias coisas da vida dele, do pai dele que era pastor, a mãe também trabalhava para a igreja, muita pressão do que tinha que ser, Eu fiquei só ouvindo, nossa, sério, nossa, é a melhor coisa que tem que fazer às vezes, é só isso. E ele foi falando. E aí eu falei para ele, cara, me ensina isso aí. Ele nem sabia andar direito daquilo. Ele falou, não, vamos jogar, você que joga basquete e tal. E aí então, aconteceu o meu primeiro movimento missionário. Eu quero que vocês olhem para mim agora, eu vou explicar para vocês que eu comecei a entender o que é ser cristão ali. Ele falou assim, vamos jogar basquete? Gente, eu nunca joguei basquete na minha vida, nunca tinha jogado, eu sempre joguei futebol. Eu era louco pelo São Paulo Futebol Clube. Eu era louco, eu era viciado, eu sabia estatísticas de chute, de defesa, na época era o Zete, né? Eu era fanático pelo São Paulo Futebol Clube, e eu sabia a escalação de cada time do Campeonato Brasileiro, eu era viciadíssimo em futebol, e o cara me chamou para jogar basquete, só que eu pensei ali, esse menino está com um problema, eu preciso ser amigo dele, aí eu fui jogar basquete, e logo jogando basquete eu descobri que era meio sem graça, mas eu já tinha uma habilidade, depois comecei a gostar, e eu comecei a ser amigo desse menino e tal. Ele tinha um cabelo grande, o preceptor não conseguia fazer ele cortar o cabelo. Aí um dia o preceptor falou, Rafael, fala com seu amigo. Eu falei, cara, você está parecendo uma mulherzinha, corta esse cabelo. Ele foi e cortou. Por quê? Por amizade a gente adere ou larga princípios. Agora, vem com a sua carranca para o meu lado sem ser meu amigo falar coisa para mim. Eu não ouço. Vocês entenderam? É assim que você modifica o mundo ao seu redor. Aí foi passando. Esse menino virou um grande amigo meu. E enquanto ele virava meu amigo, meu esporte favorito virou ser basquete. Então o processo missionário, evangelístico, cristão, é um processo de mudança constante nossa. Eu não gostava de basquete, mas tive que gostar de basquete para alcançar. Se você pergunta para mim, Rafael, qual que você mais gosta de fazer na sua vida hoje, quando você não está fazendo coisas para Deus? Qual que é o seu lazer? Eu sentar e assistir o LeBron James jogar, a NBA. Eu amo, já levei minha esposa, já evangelizei ela já levei ela no Staples Center em Los Angeles para assistir um jogo, ela já entende de todas as regras, e se ela não comentar a favor do meu jogador, o bicho pega em casa. Virou a minha cultura, a cultura que era dele. Ele era um menino que estava longe de Deus, estava com dificuldade? Sim. Ele tinha uma cultura? Sim. A cultura dele é um mecanismo de eu entrar na vida dele, e não é necessariamente algo descartável. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A cultura do outro pode ser o caminho para onde você vai chegar nele. Cheguei e fiz uma amizade muito grande com ele, levava ele para a escola sabatina em inglês, porque ele amava inglês, e ele ouvia hip hop americano. Ele ouvia uma banda chamada Black Eyed Peas, e essa banda cantava umas músicas bem assim e tal, e um dia eu peguei ele ouvindo uma música dessa banda que falava uma coisa legal, então eu valorizei aquilo que ele estava ouvindo. A música falava assim, onde está o amor? A música perguntava para pai, e aí eu comecei a aprender inglês com ele. Hoje eu falo inglês, hoje eu sou tradutor, eu prego inglês, onde você quiser no mundo. Sabe por quê? Porque eu tive que me fazer de alguém para alguém. Foi esse menino que fez eu ser quem eu sou. E então fizemos uma amizade tremenda, muito grande e tal. O pai dele era pastor adventista. O pai dele, cuidando de uma igreja, eu vou terminar. Ele foi assassinado por um irmão. Por pessoas da comunidade da igreja lá. Ele foi depositar o dízimo no caixa eletrônico lá, e aí acabaram, não foi um irmão da igreja, mas foi um agregado lá, deram um tiro na cabeça desse pastor, lá de Brasília. E esse meu amigo, né, o Diogo, ele não sabia disso. Ele sabia que tinha acontecido uma coisa com o pai dele, ninguém conseguia falar, ele morava em Campo Grande nessa época, fazer faculdade. Adivinha para quem ele ligou? Para quem ele ligou, gente? Para mim. Por quê? Porque ele já sabia que eu já tinha ido longe por ele. Não tem nada que ele conte da vida dele para mim que eu vou falar, nossa,
você não vale nada, hein? Ele pode falar o que ele quiser da vida dele para mim. Eu vou continuar amando ele. E ele ligou para mim desesperado, falou, Rafa, ninguém quer contar para mim o que acontece. E chorava. Descobre para mim o que acontece. O que um amigo faz? Descobre. Liguei, fiz os contatos, descobri, e eu que falei para ele que o pai dele morreu. E como o pai dele morreu. Ele estava sem condições e tudo lá, gritando, horrível, situação horrível e tal. Mas, se ele não puder confiar em mim, gente, ele tem que confiar em mim. Aí todas as vezes que acontece alguma dificuldade com esse meu amigo, ele liga para mim. E talvez para você isso não valha nada, mas eu vou dizer que é assim que o cristianismo deveria ser. Quando você estivesse ruim, estar ruim, você precisa ter alguém para falar, eu estou com vontade de morrer hoje. Hoje eu queria parar. Hoje eu não queria mais viver. Agora, se existe alguém aqui dentro dessa igreja que não tem um amigo que possa ligar e falar sem medo o que está acontecendo na sua vida, nós temos um problema aqui. Isso não pode acontecer aqui. Pode acontecer em todos os lugares aí, mas aqui isso não pode acontecer. Então, larga a sua cultura. Entre na cultura dos outros para apresentar o Cristo. Faça o que Cristo fez. Saia do seu trono. Desça para viver com os mortais. E assim então, você vai revelar realmente quem Deus é. Eu vou pedir para o Marcelo vir aqui à frente. E o Marcelo vai cantar uma música em inglês. Uma música que fala sobre a graça de Deus. E como ela é maravilhosa. Enquanto o Marcelo canta essa música, eu quero que você lembre que você só é salvo pela graça. Você está aqui porque Deus é bondoso. Lembre que você não merece. Lembre que essa graça te alcançou. E meu desejo é que essa graça ajude você a alcançar outros. Como o pastor disse, eu vim de uma tradição onde a igreja nós cantávamos hinos Negro Espírito. E eu aprendi. Foi a minha vida. E eu sinto falta. É um hino que toca, são músicas, são hinos que tocam. Né? E por isso eu escolhi esse hino. E esse hino, se alguns não sabem, hino Negro Espírito são a capela. Correto? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And with thee been there 10,000 years, bright shining, yes, the sun with no less days to sing God's praise than wing we
Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, que a sua graça maravilhosa nos conscientize de quem nós somos e merecedores desse dom maravilhoso da sua aceitação. E que nos sentindo incluídos nos teus braços de amor, que possamos incluir outros, que possamos pregar Cristo e Cristo somente, que possamos entrar na vida, na realidade das pessoas, entendendo, aderindo, assimilando, para que Cristo sobressaia, não para que minha vontade, minha cultura, os meus desejos sejam importantes, mas que Cristo, o seu amor, a sua salvação e a esperança que dele vem, cubra a vida das pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso desejo e por isso assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém.